Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez para cumprir o propósito do Grupo Unis, né? Que é empoderar a gente para transformar realidades através de informações realmente relevantes, um bate-papo sadio com pessoas que entendem da área. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante que é sobre a violência doméstica. E eu estou recebendo aqui para poder discutir com a gente a doutora Geni Rodrigues Azevedo, que é delegada de polícia de Minas Gerais desde 2013, especialista em direito penal pelo curso de pós-graduação da Faculdade Internacional Signorelli, no Rio, graduada pela Universidade José do Rosário Velano, Unifenas, assessora jurídica do TJMT no período 2008 a 2011. Como tem várias formações complementares, seja muito bem-vinda, doutora Geni. Estamos recebendo também a Vanessa Peixoto Menezes de Souza, graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, acadêmica do último período de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei. Que bom ter uma acadêmica aqui. Atua na área de educação há 8 anos e atualmente faz parte do programa de extensão da Universidade Federal de São João del Rei, entre idas e vindas, construindo fluxos e fortalecendo rede de cuidados a mulheres em situação de violência no município de São João del Rei. Estamos recebendo também a escritora Rosana Reis, é professora, pedagoga e uma mulher em constante movimento. Escreveu sobre Paula para ressignificar seu passado, resgatando memórias para fazer de vida e verdade. Um livro sobre amor, liberdade e coragem. É esse livro aqui, eu gostaria muito de agradecer o presente, vou ler com muito carinho, né? E fico muito feliz. Gente, muito bem-vindos. Afinal, para a gente começar esse nosso bate-papo, o que é uma violência doméstica? Né? Quais as formas de violência doméstica? Bom, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. E violência doméstica é toda forma de agressão física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, qualquer tipo de violência contra uma mulher, né? Então, essa é a classificação dentro da lei. Então, por exemplo, aquela história antiga, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é bem assim. Isso ficou lá atrás, né? Eu acho que assim, esse ano a gente está aí completando 15 anos de Lei Maria da Penha, que é uma lei que veio realmente para colocar essa pá de cal nessa questão de que não se deve meter a colher em briga de marido e mulher. E a gente tem, enfim, sabe, tem que ir lá, meter a colher sim, mostrar a cara e ajudar, né? Porque a gente pensa aqui que um país como o nosso, que a cada 3 minutos uma mulher ela é espancada, isso é demais, a gente tem que acabar com isso. E com relação a isso, né, quando você pergunta o que é a violência doméstica, eu posso responder pela vivência, né? Eu vou falar em nome de Paula, né, que é a personagem que passou por tudo isso. Esse livro é uma história real, que é a minha história vivida no meu primeiro casamento, onde eu sofri praticamente todos os tipos de abuso e de uma forma muito cruel, porque a gente sofre em silêncio, né? Então, e sozinha. Então, por isso, quando se fala não se mete a colher, eu já me meto rapidamente, porque a gente precisa muito, muito, sabe, gente? Quando eu falo sobre isso, é um apelo mesmo. As pessoas que desconfiam de alguém, que sabem de alguém, que passam por um problema como esse, porque muitas vezes a gente quer fechar os olhos, porque acha difícil, né, envolver nesse assunto, mas essa pessoa que está sendo violentada, vocês não têm ideia como essa pessoa precisa desse olhar, sabe? Uma pergunta em relação a isso para quem até já viveu. Muitas vezes a gente vê ou a gente escuta casos, né, que é comprovado muitas vezes, mas a mulher não presta queixa, ou então ela nega. Se há ou seja, alguém chega e não está havendo e a mulher se nega a prestar queixa. Como é que fica isso? Como é que é isso? Muito comum. Assim, com a experiência nossa de alguns anos aí em delegacia, o que a gente percebe é que tem mulheres que demoram assim, 9, 10 anos para fazer uma denúncia. Então, assim, são estudos realmente
psicológicos aí que estão aí há muito tempo para entender isso, exatamente, porque nós não podemos responder por que uma mulher demora tanto, mesmo agora, com tanto apoio, com delegacias especializadas, né, com as pessoas aí, às vezes familiares ajudando, e eu posso dizer isso porque o tempo todo eu converso com pessoas e quando eu falo que sou delegada de mulheres, nossa, mas olha, aí vem com o caso, minha irmã apanhou do namorado, eu tive que fazer isso, tive que tirar ela de casa, mas ela já voltou, sabe? E isso assim a gente vê no nosso dia a dia. As mulheres vão até a delegacia, requerem lá a medida protetiva e passado ali 2, 3 dias elas retornam. Elas não querem mais. Mas essa queria questão... até contribuir com essa questão, que o projeto que eu faço parte, ele tem esse nome de Entre Idas e Vindas, porque a gente sabe que não é um caminho fácil chegar até uma denúncia, né, ir para a justiça. E tem mulheres que optam também por não seguir esse caminho. Então, a gente sempre fala que é muito difícil porque a pessoa que está num relacionamento abusivo, que sofre violência, a mulher que sofre violência doméstica, né, que está em situação de violência, ela um dia foi apaixonada por esse homem, né? Exatamente. Ali envolve afeto, envolve amor. Não é fácil sair dessa situação. A gente até fala muito do ciclo da violência, né? Que a gente tem 3 etapas. A gente vai ter um momento de tensão, que ela fica ali com medo de provocar o marido, o companheiro, ela tenta ali não fazer nada de que possa causar qualquer tensão mesmo, né, que ele possa vir a explodir. Na hora que ele explode, é esse momento aí que acontece a agressão, que de fato ocorre uma violência, e normalmente depois vem a fase de lua de mel, que é quando o homem fala que foi a última vez, que não vai acontecer de novo. E aí, muitas vezes, por inúmeros fatores, né, essa mulher às vezes tem filhos, ela não tem como sair daquele relacionamento porque ela não é independente financeiramente, ela não tem uma residência para onde ir. Ela acredita nessa promessa e ela continua ali. Então, acho que é muito importante a gente sempre pensar em acolher essa mulher, ouvir essa mulher em situação de violência e nunca questionar, assim, por que você não saiu antes? Eu acho que cada um está fazendo o melhor que pode na situação. Essa pergunta Paula Paula responde. Essa é o meu gargalo. Todas as lives que eu fiz, os debates que eu já participei, essa pergunta sempre vem à tona. No começo era uma pergunta que, enquanto Rosana, me machucava bastante, mas eu consegui, agora, né, a gente fazendo terapia, porque estou diante dessa história e voltar a esse passado está sendo muito importante para mim. Então, essa resposta, eu posso, assim, te falar um pouquinho o seguinte, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque essa é a questão que mais pega na sociedade para as pessoas que realmente querem ajudar e não ajudam. Você passa por, como nós já falaram, várias etapas. Então, o livro é uma experiência de amor, libertação e coragem. Existe um amor, é um romance, é uma história de amor, parece incoerente, né? E aqui eu vou relatar várias cenas que eu fui espancada, estuprada, enfim. Mas é uma história de amor, ela começa com uma história de amor com uma pessoa incrível, super elegante. Ela não começa com um murro na cara, porque se começasse, você já nem começaria. Então, ela começa com essa pessoa maravilhosa que você se envolve e, aos poucos, ela vai te afastando do grupo que você pertence, família, porque, na verdade, muitas vezes esse agressor ele já é doente, sabe? Ou ele tem envolvimento com álcool, com droga, então isso também faz parte. E ele precisa dominar, né? Ele precisa saber que ele pode agredir sem correr riscos. E é assim que vai acontecendo, dia após dia. Então, para você ter uma ideia só de uma coisinha rápida, na minha lua de mel, eu fui abusada sexualmente, eu estava grávida e a gente teve que ir parar no hospital. Então, o médico, quando olhou, falou, ele percebeu, né? Eu estava com algumas manchas e ele percebeu rapidamente, pediu para que o meu marido, na época, saísse e, antes de sair, ele lançou um olhar. Então, assim, é um medo, você é torturado, você é ameaçado o tempo todo, sabe? Por essa pessoa também. Exatamente. Tem a vergonha, tem medo, tem culpa, porque ele te faz sentir culpado, foi você que fez. E a pessoa é tão maravilhosa em outros momentos que você começa a acreditar que realmente a culpa é sua. E ainda um outro detalhe muito importante, que é essa idas e vindas. N vezes eu fiz minhas malas com os meus filhos, voltei e voltei. Porque quando você volta, eu sonhava com alguém para me resgatar. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer.
tá, gente? Quem está passando por isso não vai acontecer. Você tem que escolher. Mas nessas idas e vindas, eu ia com as minhas malinhas, você é recebido, né? Minha mãe, não, pode ficar aqui. Mas não é bem assim que funciona, sabe? Você não sente apoio que você precisa. O apoio que você precisa, você não sente. Um apoio psicológico, um apoio emocional, de carinho. Pelo contrário, você, mais uma vez, se sente no fracasso. Que você fracassou um casamento que a família esperava, né? E, na verdade, a única pessoa que está ali com você e que vai oferecer um pouco de amor, que é o segundo momento, quando vem a lua de mel, é o agressor. É a única pessoa que estende a mão para você e fala, eu te amo, você é importante na minha vida. E você, se você não se agarrar nessa esperança, sabe, dessa vida melhor, dessa mudança da pessoa que te promete, não tem sentido, a vida fica muito mais difícil. Então, a gente acredita mesmo, gente, isso assim, você não tem outra coisa para se apoiar, na verdade. Isso é uma reflexão muito profunda de quem viveu, porque a gente que não viveu, não está, parece que é uma fraqueza, né? Parece que está acontecendo isso, por que está voltando? Né? A gente que muitas vezes não compreende. Pode perceber que a vítima de violência doméstica, isso é maravilhoso a gente estar aqui agora, porque eu estou percebendo mais assim, claramente, né? Ela está fora já do ciclo há muito tempo, mas você vê que ao falar, a vítima de violência, ela ainda tem lágrimas nos olhos. Esse é um diferencial das vítimas comuns aí. A gente vai para uma delegacia de tráfico de drogas ali, a vítima de um roubo, ela chega com sangue nos olhos, porque ela quer ir lá e quer vingar, né? For patrimônio, qualquer outra questão ali que está sendo atingido. A vítima de violência doméstica, ela chega na delegacia com lágrimas nos olhos, porque ela não quer prender o pai dos filhos dela. Ela não quer expor, né, a vida daquele homem que é um bom estigma, cidadão, às vezes, né? A mulher também médico. que sofre violência, ela às vezes fica com essa marca de ser vista dessa forma, às vezes sempre fica pro resto da vida. Ter sido fraca, por que ela está nesse relacionamento, às vezes invertendo o papel, né, da vítima, às vezes ser julgada e colocada ali como culpada. E eu acho que é importante, a Rosana falou uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que é essa questão que o relacionamento, né, um relacionamento abusivo, ele nunca, a violência contra a mulher, ela é gradativa, né? Então ela começa em pequenas coisas ali, né? Então é um empurrão, é um falar alto, é um ciúme excessivo, é querer saber onde que a mulher está toda hora. Então, deixa eu só te perguntar a você mesmo, a vocês, né? Mas já que você está colocando esse assunto, como é que a gente sabe onde termina o desentendimento entre um casal e onde inicia a violência doméstica? A violência, nesse sentido como você está colocando, ou seja, porque todo casal se desentende, né? Agora, como é que se percebe? Qual que é o fio condutor? É o físico? É o agressivo na conversa? Onde que inicia? Ou seja, qual que é o principal? O meu sentimento é quando você não reconhece no outro um alguém. Quando você deixa de ver que ele tem uma pessoa. Entende? Você não enxerga a pessoa como gente. Então, isso, é claro, vai ser muito subjetivo, né? Sim, claro. Mas, por exemplo, para a doutora, eu acho que ela vai ter uma outra resposta. Mas... Na verdade, a gente vai também, avaliar, né? Cada um que vai ter um viés, né? Mas para nós ali, o que vai valer realmente é como essa vítima se sentiu. Se Pode essa ser agressão, físico, moralmente, independente de qualquer se forma. isso atingiu o seu íntimo de forma a realmente a causar ali uma dor, ainda que seja uma dor moral, né? A gente tem lá, me chama de gorda o tempo todo, fica lá me chamando de gorda, sabe? A pessoa tá doente já, porque não consegue emagrecer. Teve casos de delegacia do homem querer que essa mulher emagrecesse o tempo inteiro. Ela já não estava mais aguentando, não conseguia, já estava em academia e tudo. Mas não era o padrão que esse homem queria. É uma violência muito grave. Então vai depender de tudo, desse contexto, né? Não Eu só acho que, físico. como a gente falou, é gradativo, então a gente tem que estar muito atento aos sinais mesmo, para não deixar virar uma violência de fato física, até aí acontecer um feminicídio. Então acho que são nesses primeiros sinais que aí a gente tem que, as mulheres têm que ficar atentas aos sentimentos e emoções, né? Então a atitude desse companheiro, desse homem gera em mim, gera medo, gera ansiedade, gera desconforto, porque quando são esses tipos de sentimentos negativos, a gente já tem aí, tem que ligar um alerta que é um relacionamento abusivo, né? Então,
se ele está me deixando desconfortável o tempo todo, se ele está me gerando medo, ansiedade, é um alerta para eu buscar ajuda. E a gente sabe que nem sempre a pessoa, como eu falei, vai querer buscar. A primeira ajuda vai ser uma delegacia, às vezes vai ser a família, a rede de amigas, pessoas do trabalho, coletivos feministas, mas o importante realmente é procurar ajuda, é falar sobre isso, é perguntar, você acha que é normal isso que aconteceu comigo? Porque essa dúvida acontece, né? Sabe? A gente, às vezes, as mulheres são manipuladas e elas começam a acreditar que elas estão erradas, que o que elas estão fazendo ali, realmente o homem tem razão. Então, assim, a gente sempre fala que é difícil eu dizer, assim, dessa linha para cá, é violência, né? Mesmo que seja uma violência psicológica, é um crime, e daqui é só um desentendimento. Isso é de cada um. E aí a gente tem que avaliar realmente essa questão, como cada um se sente, e sempre procurar conversar e procurar ajuda. Só para você ter uma ideia, essa é uma linha tão tênue, né? Que eu fico pensando, por exemplo, quando você... No meu caso, né? Isso começou no caso de Paula, vamos lá. Eu tenho que separar essas duas pessoas. Você já é orientação do meu terapeuta. Eu tenho que separar. Mas no caso de Paula, as agressões começaram 2 dias antes do casamento. Eu comecei a perceber. Mas o importante é a gente saber que muitas vezes a pessoa violentada não tem consciência que ela é violentada. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a escrever esse livro, eu estava escrevendo meus relatos, eu queria guardar, eu tinha tempo, eu estava morando fora do Brasil, eu tinha todo o tempo do mundo. Então eu falei, vou escrever as minhas memórias, eu quero falar... Eu tinha acabado de fazer 4 anos de terapia e aquilo tinha sido muito bom, eu falei, eu vou colocar isso no papel. E aí eu escrevi e na primeira vinda ao Brasil, eu fui tão ingênua, eu peguei aquelas folhas, eu imprimi, e dei para algumas pessoas lerem, tipo assim, nossa, vê o que você acha e tal. E dei para o meu filho ler, imagina, gente. E aí meu filho, super sensível, chegou, mãe, você foi estuprada na sua lua de mel? Eu falei, claro que não, filho. Mãe, claro que você foi estuprada. Você foi abusada, você foi forçada, sabe, com dor, grávida. Então, olha, isso foi há mais de 30 anos, isso foi há 33 anos. E agora, ano passado, eu fui falar, gente, eu fui estuprada. Então, a gente, sabe, não tem muito, é muito difícil essa consciência. Então, para você ver que, assim, o livro, minha intenção é trazer exatamente esse debate para que as mulheres, que, sabe, se identificarem com essa história, não com ela toda, se Deus quiser, porque, assim, aqui tem muita coisa ruim, mas com uma parte, com alguma coisa, sabe, se atentar que está sendo violentada. Né? Com saber que dá para sair dessa situação. Exatamente. E a gente tem que lembrar também que isso é uma questão cultural. Isso é muito importante. Isso vem lá atrás, a gente vive isso desde da formação do nosso país, né? Quando o homem chega numa delegacia, exatamente. Se refere como senhor, né? A mulher fala, a própria mulher fala, não, mas ele só me deu um chute. Opa, ele só me deu um chute? Como assim? E aí o homem é a mesma coisa, chega na delegacia e fala assim, mas eu bati na minha mulher. Eu acho que essas falas que ela traz, a doutora Geni, é muito importante para a gente entender que a violência doméstica, a violência contra a mulher, a gente consegue compreender melhor dentro das relações de poder, né? Então, é uma relação de poder desigual. É justamente, o homem acha que ele pode fazer isso, que ele tem direito a fazer isso, Era o pai. Né? E então, a mulher, o pai mandava na filha, entrega a filha para o marido, quer dizer... Estou passando para você, olha como é. E a mulher fica nessa posição, é entendida como esse lugar de fragilidade, de submissão obrigatória. E aí é importante a gente ter assim, um pulo do gato de entender que isso não é o homem e a mulher enquanto sexo, né? Homem e mulher, sexos biológicos diferentes. Isso é associado ao masculino e ao feminino. Por que eu estou falando isso? Porque todas as pessoas que compartilham dessas características que são associadas ao feminino, então, que precisam ser cuidadas como crianças, idosos, ou que têm essas características, são mais delicadas, né? Como a gente pode pensar assim, homossexuais que são mais afeminados, é um grupo que é vítima de violência, porque existe esse entendimento das relações de poder que se pode violentar esse corpo. Então, as pessoas elas não aprendem só a serem violentas, elas aprendem quem elas podem violentar, quais corpos elas podem violentar. Então, são esses corpos que são geralmente associados a essas pessoas a características femininas.
meninas. Então, as mulheres, mas também crianças, idosos, homossexuais, travestis, né? A gente é o país que mais mata travesti no mundo hoje em dia. Então, a gente também tem que perceber que esse problema, como ela falou, é estrutural, né? É uma violência estrutural que está na nossa sociedade. Assim. E essa é uma questão muito importante quando a gente diz uma questão cultural, porque depende de todos nós mudarmos isso, depende, além de leis, depende de todos nós conscientizarmos cada vez mais que o nosso país vem de uma cultura machista, até mesmo nós já discutimos aqui escravocrata e muitas vezes, nós temos um racismo estrutural, né? Como nós temos essa questão cultural muito forte. Então, cada um de nós precisamos ter muito atento a isso, porque depende de nós, sim, de cada um de nós, para mudar isso, não é? A educação do filho, a educação do aluno. Com a gente. Isso. E aí eu queria até perguntar também, nós estamos falando de violência doméstica. Geralmente, aí como uma curiosidade mesmo, né? Geralmente, quando nós temos aí, eu vou até chamar de um abusador, né? No sentido de estar nesse ato de violência. Isso também acaba refletindo, tem esse ato também com os filhos, ou é mais destinado, digamos assim, o seu foco à mulher? Na questão de uma agressão, numa questão da falta de respeito? Na verdade, o agressor, quando ele é agressivo com todo mundo. Ele é agressivo, inclusive, com outros familiares que às vezes tentam conversar, né? Vai muito nessa questão. Muitas vezes não, ele é só com a mulher. Às vezes os filhos o amam, eles, né, nem reconhecem aquilo como agressão, porque o pai é tão bom dentro de casa, né, que eles não conseguem enxergar que é aquilo. E muitas vezes a mulher também esconde, né? Na grande maioria das vezes aquilo fica entre 4 paredes no quarto e ela esconde até para não gerar uma situação entre um filho, exatamente, e o próprio pai. Então fica aquela situação ruim. Né? Mas o que a gente sabe que na grande maioria das vezes a mulher ela procura a delegacia quando essas agressões já começam a atingir os filhos. Exatamente. Aí acabou. Né? Quando é com ela, ela vai assimilando. Ela aguenta. Esse é o ponto. Ela aguenta, ela se submete, ela não termina um casamento. Mas quando esse filho é atingido, aí ela, né, ela emerge ali aquela força, né, de leão e ela procura a delegacia. Exatamente, aí eu pela experiência, né, da Paula, no começo, realmente assim, isso era uma coisa que fazia com que eu ficasse também, que era o carinho com os filhos. Então era o pai que cortava as unhas, porque eu sou muito desajeitada, você pode ver pelas minhas unhas que eu corto. Então era... ninguém está vendo, não dá pra ver. Ele que fazia questão, sabe? Então aquele pai que sentava e cortava as unhas, que quis dar o primeiro banho no filho. Então, assim, o amor mesmo, sabe? E quando pensava em separar, eu falava, não, se eu fizer de outra forma, vai dar certo, porque olha isso, olha isso. Então, você chegava, ele estava sentado no chão, brincando com um menino, com outro. E aí, né, você vai... E não ia, isso não se estendia. E eu, assim, sempre evitava qualquer discussão, qualquer coisa na presença dos filhos, e realmente isso não acontecia, porque isso geralmente acontecia quando ele chegava, né, das noitadas, 1, 2 horas da manhã, e as crianças estavam geralmente dormindo. Então, mas quando eu comecei a perceber no olhar dos meus filhos, o reflexo do meu olhar, dos meus sentimentos, aí eu comecei a, sabe assim, aí a dor é maior. E aí, né, então você fala, não, e outra coisa que foi assim, eu vou morrer aqui, quem é que vai cuidar dos meus filhos, sabe? Então, assim, eu não sei se é possível, mas tem um trechinho que eu acho que ele traz muito essa questão dos filhos, né, do sentimento do filho. Não sei se a gente tem um tempinho para eu poder ler rapidinho. Paula, que caminhava como um zumbi, eu tive que pular uma maquise, tá? Porque ele me jogou para fora. Que caminhava como um zumbi e sucumbia à dor que parecia devastar seu coração, engoliu o choro com um terrível gosto de sangue na boca. Levou o filho de volta para a cama, porque ele que foi abrir a porta quando eu retornei. Tinha 2 aninhos,
Yuri, que naquele momento se encontrava mergulhado nas entranhas daquela mulher, cujo útero lhe protegeu até que viesse a vida, acariciava o rosto da mãe com tanto cuidado que parecia o sopro de um anjo. O anjo que tinha o dom de curar e acalentar as feridas da alma. Não dá para saber de onde aquela mulher tirava forças. O que se sabe é que as sequelas de atos tão impensados e daquela abominável cena ficariam para sempre e profundamente marcadas na memória e na carne daquelas criaturas. Então, só quando eu passei a perceber isso, que mesmo eles não sendo diretamente violentados pelo pai, né, isso ia ficar marcado para sempre, como ficou, e a gente tem que tomar uma atitude. É tão sério isso, que a gente faz estudos aí com relação a essa causa, o que acontece na cabeça dessas crianças. E nos Estados Unidos, a última pesquisa que eu li foi que essas crianças, através do mapeamento cerebral delas, lógico, devidas proporções ali guardadas, elas tinham a mesma deterioração de soldados de guerras do Afeganistão, do fronte, soldados do fronte. Então, crianças. Você imagina o trauma, isso nunca mais sai da cabeça. É aquela história, né? É mais uma culpa que a gente carrega. Como seres humanos, cada vez a gente vai aprendendo mais, né? A gente assimila tudo, desde a questão do útero, né? Sim. Agora, até porque nós estamos conversando um pouco de violência doméstica, vamos fazer um corte e vamos olhar para um outro lado. Por exemplo, quando há uma agressão também da mulher para com o homem. Nós sabemos que a proporção disto é muito menor do que do homem para com a mulher. Mas quando há esta agressão também de uma mulher com o homem, as medidas são as mesmas, deve-se tomar a mesma... Sabe o que eu acho? Quando você fala disso, eu penso que você faz um paralelo como você perguntar, existe um racismo contra branco. Entende? O homem não sofre com isso. Então, assim, claro não vou te dizer que não acontece, tá? Acontece. Tem homens aí que são realmente mais frágeis do que suas esposas. Tem mulheres que manipulados, né? Porque as mulheres têm esse dom de manipular. Isso é infinitamente menor os casos, mas ele também se socorre pela lei. O Código Penal, ele está ali para todo mundo. Nós, claro, mulheres e fruto, né, de uma organização, fruto ali de tribunais internacionais, né, da própria Maria da Penha, que foi a nossa, né, o marco ali dessa luta, nós temos uma lei que nos protege, mas os homens também. Então, quando acontece, sim, já aconteceu de flagrantes da minha delegacia de mulheres que agrediram seus homens, sim, agrediu com muita força, do homem chegar com o dente quebrado, isso é uma lesão corporal. E casos que ele não tinha feito nada. Porque conhecia a lei, ele nem toca nela. Mas a mulher só não vai ser protegido pela lei Maria da Penha, porque essa é destinada à mulher. É para ela, mas você pergunta para ele, olha, você deseja representar criminalmente, porque precisa de uma representação. E se ele falar, não, eu quero, ela vai responder pela lesão que ela causar. Então, assim, não vai ser impune, não. Ela também responde, né? E aí eu vou te dizer, né? Quando chega nesse ponto aí, o respeito já foi muito tempo. Eu acho que essa questão de respeito, eu acho que, independente do caso do homem ou da mulher, a partir do momento que tem uma agressão fora do normal, até um empurrão, como foi colocado, perde-se total, porque é o respeito, né? O que faz de um casal, além da cumplicidade, o respeito, o amor, o cuidado, a forma de olhar os objetivos juntos. A partir do momento que se perde, perde-se o respeito total. Né? A integridade física de cada um, moral, emocional. Né? Moral, isso, é uma coisa, e é muito individual de cada um, né? Eu acho que qualquer forma de violência tem que ser enfrentada, né? Quem seja o agressor, sejam homens ou mulheres. Sim. Mas eu acho que volta muito no que eu falei, que geralmente quando é a mulher que, né, é agressora e ela agride um homem,
Geralmente, quando o homem agride a mulher, né, vem frases como você tem que me respeitar, eu bati porque ela é minha mulher, eu que sou o homem da relação. Então, você vê que é uma relação causal que é simplesmente porque ela é mulher, que ela está apanhando. E quando acontece o contrário, às vezes até o homem batendo em homens, né, eles falam, porque ele tem que aprender a ser homem, ele está sendo muito fraco, ele está sendo frouxo. Ou seja, você já está associando justamente a características femininas. Então, acontece muito isso. Lógico que é difícil a gente falar sem ter um caso aqui, sem ter os detalhes, né? Mas é o que você disse. Eu acho que qualquer violência a gente tem que enfrentar e, se for o caso, a gente tem que punir, sim, né, criminalmente. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. É interessante isso que é colocado, né? Quando a gente olha em tudo, até mesmo antes. Eu estava até lendo, não sei se foi ontem ou hoje, até mesmo a mulher tinha que levar o nome, era por lei o nome do marido. Hoje é opcional. Hoje é opcional, né? E estava até tendo uma discussão assim, o que faz uma mulher moderna hoje querer levar o nome do marido? Nos Estados Unidos, você chama a família, né? Então, senhor e senhora Campuri, senhor e senhora whatever, Reis. Só trata pelo sobrenome, que é do marido. É do então, marido. Ela já perdeu o sobrenome e o nome também. E eu acho que isso é uma evolução. Eu acho que isso é realmente uma evolução da nossa legislação, não obrigar uma questão nesse sentido, né? Por quê? Porque, de repente, é exatamente isso. Por que vai levar o nome do marido? Não é propriedade. Parece um detalhezinho, né? Mas não é. Não é que não é. Né? Não, é muito importante isso. Nesse sentido, gente, até que a gente está discutindo muito, né? Quando a gente fala de violência doméstica. Lógico, todos nós vivemos em grupos sociais, né? Família, pai e mãe, como você disse, né? Muitas vezes encara vê, um pai ou uma mãe acaba vendo um filho ou filha, vamos pegar na maioria das filhas, né? A grande maioria, né? Da filha passando por esse aspecto, né? E quer interferir de alguma forma. E muitas vezes a própria filha não quer, não, esse é problema meu. Qual que é a atitude que as pessoas têm que ter nesse sentido? Realmente, é enfrentar de frente, denunciar, chamar. Né, é uma questão clara mesmo, né? Porque senão é muito duro. Eu acho que quem tem filha e quem, né, tem uma situação, vê e fala assim, eu não posso fazer nada. Quando você percebe que essa pessoa já adoeceu na relação, porque a gente adoece. Eu pesava já na época 40 quilos, pele e osso. Quando você percebe que a pessoa adoeceu, querendo ou não, se você sabe que isso acontece, eu acho que é que nem aquele negócio de vamos à força, porque não tem, você está salvando uma vida. Acho que é meter a colher, né? Eu acho que a frase que você abriu aqui é que em briga de marido e mulher a gente mete a colher. Você está salvando uma vida. Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto que a pessoa já está adoecida, que ela está sofrendo risco de vida. Então, assim, para a gente enfrentar isso, são nos primeiros sinais mesmo que a gente tem que ter coragem de perguntar. É incômodo? É incômodo, mas a gente tem que ter coragem. Tá tudo bem? Eu vi que ele não te tratou bem, eu achei que ele foi grosso, que ele foi machista. Você está precisando de ajuda? A gente tem que falar isso para nossas amigas, familiares. Porque eu acho que a ajuda começa aí, né? E a partir do momento que a gente abre espaço, as pessoas vão falando aos poucos. E se for um caso mais sério, a gente também pode denunciar, sim, mesmo não sendo a vítima, né? A gente sendo testemunha, a gente também pode fazer essa denúncia. Que eu acho que na verdade deve, né? A doutora Geni vai saber informar melhor os canais. A omissão, dependendo né, da proporção da sua omissão, ela pode ser muito relevante, inclusive, e essa pessoa responder, porque se ela sabe o tempo todo que tem uma pessoa que está sendo, né, violentada ali, que está sofrendo qualquer tipo de abuso, e ela não faz nada... Então, doutora, só para a gente colocar para todo mundo que está nos ouvindo, mas denunciar onde, para quem, de que forma, ou seja, né, para que a pessoa saiba até como agir. Bom, hoje tem muitos canais, né? Graças a Deus aí, delegacias virtuais, então assim, todos os estados hoje têm sua delegacia virtual, ela pode fazer o seu boletim pela delegacia virtual, então ela não precisa nem ir mais a uma delegacia de polícia, porque às vezes isso também é um entrave, né? Tem pessoas aí que só de pensar em pisar numa delegacia... Eu falei para ela, quando fizer essa pergunta, você responde, porque se me perguntar, eu ainda não sei falar isso. É uma coisa que eu não consigo falar, denuncie. Porque assim, quando a gente pensa em Paula aqui, a gente vê uma mulher rica.
E aí eu vejo isso assim, que a grande maioria são mulheres pobres e que não tem esse problema. E como a gente, né, uma população aí de jovens, de meninas, né, universitárias e tudo, elas têm dificuldade sim, têm vergonha, né? Então, existem canais aí, o medo, claro, é a maior entrave. Eu acho que Exatamente. para a gente deixar até números assim, né? Eu acho que a Polícia Militar, a gente pode ligar o 190, 190 no caso de um flagrante, está sabendo, está escutando lá, a criança está chorando em casa, está escutando quebradeira, porque a gente escuta, dá para ver que não está legal, está de noite, mas que barulho é esse? Que está ali batendo, que criança briga é essa, né? Então 190, porque ali é um caso de flagrante delito e naquele momento a polícia vai conduzir, né, as partes para a delegacia. E depois de ocorrido, aí ela tem o 180, que ela pode procurar, né, fazer essa denúncia. Que é a Central de Atendimento à Mulher, né, o 180. Então 180 é o Central de Serviço à Mulher. A mulher. Exatamente. 190 é urgência, emergência. Urgência. 197, iminente, Polícia iminente. Civil. 197 é da Polícia da minha, Polícia Civil também. A gente faz os registros, se for o caso, orientação. A própria delegacia virtual, né? Que hoje também, assim, eu sou fã, porque ela só precisa de ter acesso ali a um celular, a um computador, né? E a gente checa todas essas mensagens, tudo que chega para nós na delegacia, a gente verifica, né? E eu acho que além também, né, da justiça e segurança pública, a gente também sempre informar que as pessoas também podem procurar ajuda na saúde e na assistência pública. Então, as mulheres também que, né, sofreram agressões podem procurar a unidade básica de saúde para ser atendida, pode procurar o centro de atenção psicossocial para um atendimento psicológico, pode procurar o CRAS, né, que também vai fazer o CRAS ou o CREAS, que é o Centro de Assistência Social, se já tiver acontecido de fato uma violência, que também vai dar orientações, porque são esses 4 pilares que a gente, né, dentro das políticas públicas, que vão atender as mulheres em situação de violência. Né? A saúde, que vai estar o SUS, a assistência pública, assistência social, a justiça e a segurança pública. Então, informação também é uma coisa muito importante. Então, saber que pode recorrer a todos esses canais, porque... Eu só tenho uma fala antes disso que eu acho fundamental, né, porque saber é importantíssimo. Mas a mulher, quando eu falo, eu não gosto de falar para denunciar, porque isso para mim é uma dificuldade muito grande, sempre foi, nunca fiz, porque exatamente acho que pega nesse ponto que eu já falei um pouco atrás, que é essa questão da mulher que ainda não tem consciência, ainda não tomou decisão, que aí ela vai e volta, vai e volta. Então, assim, a minha fala para a mulher que está nos assistindo, né, que vai ter acesso a esse debate nosso, é realmente, primeira coisa, tomar consciência, saber que está sendo violentada, e decidir. E eu acho essa decisão a coisa mais importante da sua vida, porque é a decisão pela vida. Né? Hoje é um empurrão, amanhã é um chute, é uma tentativa, né, de homicídio, mas pode acontecer. Então pode ser que daqui 1 ano, 6 meses, seja tarde demais, você não esteja aqui como eu estou, graças a Deus, para contar essa história. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é ter consciência e decidir que não é isso que você quer para você, decidir que você quer uma vida melhor e que isso é possível, porque é possível, sabe? Eu ouço muito que é da Maria da Penha, né? Eu fiz até uma live com o pessoal do Instituto, que é da lei que fala muito isso. Existe vida sem violência. E quando a gente está envolvido naquele momento, a gente não acredita, a gente não vê uma luz no fundo do túnel, mas existe vida sem violência. É muito importante que a gente saiba disso, tenha esse conhecimento. Gente, nós vamos ter que terminar, né? Nós ficaríamos aqui um bom tempo, mas eu gostaria que, antes de encerrar, cada um de vocês pudesse dar uma última mensagem que se acha muito importante para o pessoal que está nos ouvindo e vendo aí. Bom, como já foi dito aqui lindamente, né, essas palavras poéticas da Rosana, mas na minha função, que eu digo para vocês é que tenham força, sabe? A mulher tem uma força enorme que ela não imagina dentro de si e que procure sim, né? Que procure as delegacias de mulheres, que são assim, as delegacias especializadas para recebê-las e encaminhá-las para que seja atendida nas demais políticas. E que, se não tiver essa condição, que procure qualquer órgão de apoio, Ministério Público, o próprio Judiciário, que se oriente,
né? Eu acho que se instrua, se oriente para que procure ajuda e saia realmente desse ciclo de violência, porque ninguém merece viver dessa forma e realmente viver assim é morrer em vida. Eu queria agradecer, né, o convite, a participação. Também queria falar que junto comigo tem várias outras mulheres nessa fala, né? Eu faço parte de um grupo Idas e Vindas, então eu também quero agradecer a todas as minhas companheiras aí de luta, agradecer também, né, ao UFCJ que patrocinou esse projeto, a ProEx, e dizer para as mulheres em situação de violência que vocês não estão sozinhas, tem pessoas que trabalham, que estão dispostas a ajudar, a acolher, e a gente precisa buscar esses canais, né? Seja, como eu falei, na saúde, na assistência pública, na justiça, segurança social, na sua família, suas amigas, coletivos feministas. É muito importante a gente saber que a gente não está sozinha e que a gente tem companhia para caminhar e que essa caminhada pode ser difícil, mas a gente sabe que vocês vão conseguir sair dessa. Então, acho que meu recado maior é esse. Não se sinta sozinha, procure ajuda para conseguir sair dessa situação. Quando eu fui convidada para participar, né, desse seu projeto, eu já tinha visto, e quando você iniciou aqui com essa frase, empoderar a gente para transformar a realidade, esse hoje é o meu propósito, né, através do meu livro, da história de Paula, tentar transformar essa realidade, mudar, quebrar os paradigmas, quebrar o tabu para falar sobre isso. E eu vou só dar mais um pedacinho, que é um trechozinho final. Paula sabe que poderá escrever quantas histórias ela quiser, novas e diferentes. Ela entende que, enquanto viver, continuará cometendo erros e também acertos, que sentirá raiva, inveja, mágoa, tristeza, culpa e solidão. Mas Paula escolhe se perdoar e viver além dos papéis que representa. Ela se reconhece e ama a pessoa que se tornou. Então é isso, sempre existe uma nova possibilidade. Todo dia é um dia novo, o sol nasce todo dia e a gente precisa acreditar nisso para seguir em frente, né? E só mais um último recadinho, que a minha assessora que pediu, né? Vocês têm aí um cupom na descrição do vídeo do YouTube, para quem quiser adquirir o livro com 10% de desconto, vai poder fazer através do site vidaeverdade.com. E eu quero agradecer muito a participação, para mim é muito importante essa oportunidade. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, eu recebi de presente o livro Vida e Verdade. Estarei lendo com muito carinho, foi muito comovente essa discussão hoje aqui para mim, aprendi muito, né? E eu quero agradecer a vocês por essa disponibilidade, por essa prestabilidade de estar aqui hoje e levando essas informações para que a gente possa empoderar a gente mesmo e transformar realidades. A você que nos acompanhou, um forte abraço. O programa todo estará no nosso YouTube, ok? Valeu!